esse, essa apresentação, esse workshop que está aqui agendado para a data de hoje, agora, durante 50 minutos. Eu, Marcos Braga, vou estar ministrando, e para quem não me conhece, eu sou um profissional de dados há mais de 25 anos. Eu trabalho desde 2002 com dados e por cá galguei vários cargos e vários desafios de dados. A maior parte da minha carreira foi feita através da IBM Computadores. Eu estive na IBM durante 13 anos e depois, em 2019, quando cá mudei para Portugal, venho trilhando alguns desafios e estou com a UBI há mais de 2 anos implementando soluções de dados, ok? Tem meu LinkedIn, quem tiver interesse depois de me acompanhar, Marcos Braga 30. Bom, como eu bem disse, e também sou brasileiro e português. Ah, Como muito bem disse, trabalhei muitos anos com dados. E nesses últimos 2 anos, especialmente num projeto pela UBI, diretamente no cliente EDP, eu tive a oportunidade de trazer um pouco de aceleradores de IA para o mundo analítico, ok? Principalmente com essa preocupação arquitetural que eu tenho nos projetos, juntamente com a parte de engenharia de dados, eu acabo percebendo como anexar uma solução de IA dentro do mundo analítico. Por que eu falo isso? Porque existem perspectivas analíticas do dado, existem aceleradores para que esse dado analítico seja apresentado como resultado para tomada de decisão. E existem aceleradores que fazem com que o mundo analítico fique mais otimizado, ou seja, que a gente consiga trazer mais rapidez na implementação das soluções, mais rapidez na qualidade das implementações. E para quem entende um pouco do mundo de dados, vai perceber que construir um dado acurado, garantir que a governança desse dado acurado, que é o grande momento que nós estamos vivendo no mundo analítico, é a governança do dado, principalmente do lado de negócio e não do lado de tecnologia, né? Isso evoluiu muito e hoje quem é dono do dado é o negócio. E por ser o negócio um segmento que não tem tanto conhecimento técnico, ele precisa sim que esse dado que é de governança dele tenha bastante acuracidade, bastante qualidade. E para isso, o mundo analítico precisa prover formas rápidas de produzir isso. Para quem é old school como eu, vai lembrar que lá no passado a gente gastava muito tempo para construir um projeto de dados. Eram coisas de 9 meses, 1 ano e meio. Era assim, tanto tempo que quando a gente concluía um projeto de dados, o dado já estava numa nova versão e a gente quer fazer um projeto. Isso vem encolhendo com a evolução das tecnologias, com a cloud, e isso vem encurtando. Hoje a gente consegue entregar minimamente um valor, né, de negócio para uma empresa em 4 a 8 semanas. E isso não quer dizer que a gente mudou a estratégia. Não, é simplesmente porque as coisas se modernizaram, as tecnologias estão mais eficientes e o mais importante, agora com a evolução do IA, ou seja, com os algoritmos mais bem postados, ferramentas mais bem trabalhadas, nós, do mundo de dados, seja engenheiro, cientista, arquiteto, e agora os engenheiros de IA, os arquitetos de IA, como queiram reconhecer no mercado, rapidamente a gente consegue produzir valor no dado, monetizar o dado com IA, ok? E isso é o que eu vou trazer para vocês de forma em 36 slides, mas de forma bem mais rápida. Vou mostrar um pouco de forma bem mais simples como que eu construo aceleradores e de onde que minha capacidade vem de desenvolver aceleradores, a partir de que requisitos e como que eu tenho essa visão holística para integrar aceleradores de IA dentro do mundo analítico, ok? Bom, ah, como eu falei, os aceleradores, a inteligência artificial, ela vem trazendo um grande approach nessa forma de conduzir criação de soluções analíticas.
E o que eu vou falar hoje são os conceitos, minimamente conceitos de IA mais próximo da nossa realidade de dados. A gente não está aqui querendo formar cientista, mas cá aqui a gente está querendo formar conhecimento e dar opinião para que vocês possam desenvolver isso. Então, eu vou trazer um pouco de conceito e contextualização desse mundo de IA para que vocês percebam, alguns aqui já devam conhecer, em que momento nós estamos, quais são os tipos de aplicações práticas que nós podemos imediatamente anexar ao nosso dia a dia com IA. Vou fazer uma demo muito rápida. É óbvio que eu não tenho aqui um ecossistema mais apurado, visto que isso demanda investimento e eu estou usando aqui meu ambiente pessoal, né? Óbvio que as companhias hoje têm minimamente aí algumas ferramentas de IA contratadas. Posso citar algumas aqui nas três clouds. Então, você vai encontrar aí na AWS o Bedrock, que é uma ferramenta bem postada de IA, combinado com o antigo SageMaker. Você vai encontrar na Google o Gemini com Vertex, que está bastante interessante, não só para o mundo de desenvolvedores, mas para o mundo acadêmico, o mundo dos entusiastas e nós mesmos que somos manipuladores de mundo analítico. E temos na AWS, na Azure, dois grandes elementos aí que são muito modernos, que é o Copilot mais próximo do mundo de negócio, né? Nós que manipulamos Excel, PowerPoint, e o Azure AI Foundry, que é um grande playground que a Microsoft construiu, já para trazer um pouco mais de capacidade de IA. Não menos importante, em paralelo, no mercado corre aí algumas alternativas como Cloud, Anthropic e todos eles Nana Banana, todos eles vão te dar Codex, vão te dar uma capacidade de implementação rápida de IA nos diversos segmentos que vocês queiram investir, ok? E aí, quando eu falo investir, é investir sua capacidade como engenheiro, e como arquiteto, como cientista, como seja um consultor de analytics, trazendo essas capacidades de IA para o dia a dia de vocês ou para o negócio final, ok? Bom, fundamentalização do tema, tá? Existe o dado, que é a fundamentação da informação que a gente precisa investir, e aí eu estou falando dos lake house, dos data house, dos data lakes, como vocês querem identificar o conjunto de dados de vocês, o data mesh, todos esses conceitos de dados, o master data, o MDM, né, o master data management, enfim, todos esses conjuntos de dados e também os dados transacionais lá nos sistemas legacy, aí podemos falar de SAP HANA, podemos falar de Salesforce, podemos falar dos grandes lakes aí de Snowflake, lakes de dados nas três clouds e Databricks, é a fundamentação da informação. O catalisador disso são os agentes inteligentes, ok? E por que que eu falo agentes? Quando eu falo agentes, porque ele já tem uma qualidade de pensar, executar e entregar. Esse termo agente e assistente, ele é intrinsecamente ligado, mas ele tem diferença. O agente, ele te dá a capacidade de raciocinar. O assistente, ele simplesmente entrega o que tu perguntas. Então, normalmente, um agente, ele é formado de assistente. Quando você faz um chatbot, o assistente é o bot e o agente que está por trás dele, ele é o inteligente que executa. E esse conceito de inteligência do agente vai trazer uma série de siglas, que eu não vou estar aqui falando para vocês, mas basicamente o LLM, o RAG, o MCP são siglas que vão com mais frequência entrar no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem discutindo sobre aceleradores, porque o MCP nada mais é do que a forma de comunicação dos agentes com as diversas fontes de dados, fazendo uma coisa bem holística aqui, bem esdrúxula. É como se você estivesse lá no Google, googando, e o Google vai te responder uma série de coisas que tu pergunta. Ele é nada mais, nada menos que a interface entre você e as fontes de dados que você googou.
Ele é como se fosse um protocolo de comunicação universal. O Google com aquele, né, com aquele boxinho onde você escreve. O LLM nada mais é do que um conceito dos tipos de algoritmos. Existem vários algoritmos de AI, de inteligência artificial, que são ofertados no mercado, mas especificamente para aceleradores de produtividade que eu vou falar hoje são os LLMs. RAG é um conceito de reinteligência, ou seja, de reaprendizado, é um pouco de deep learning. Então, assim, quando você constrói uma RAG no seu agente, é porque você está ali querendo que ele te dê capacidade de melhorar aquilo que ele te entrega da primeira vez que tu perguntas, da segunda vez ele vai te entregar um pouco melhor. Esses conceitos, os prompts e os markdowns são siglas que vão estar aí no dia a dia de vocês, ok? Cada dia mais. Não precisa decorar agora, mas quando vocês começarem a construir agentes para vocês, vocês vão perceber esses termos. A mecânica é exatamente o que ele pode produzir para a gente de resultado, seja porque ele vai trazer uma análise num dado, seja porque ele vai dar uma auditada no teu dado ou uma observada no teu dado, tanto na capacidade de metadados como na capacidade analítica do dado, ok? E um caso de uso real, que é construção de um acelerador. Então, isso basicamente é o fluxo de entendimento que eu quis trazer para vocês, para que vocês percebam onde eu quero chegar com essa maturidade de usar agentes no mundo analítico. Bom, aqui eu tenho uma tabelinha básica para vocês entenderem, e só para vocês ficarem bem a par, isso tudo que eu gerei aqui para vocês hoje é um material que o meu agente de IA produziu para mim. Então, na capacidade que eu precisava de estabelecer um treinamento de IA sobre os meus conceitos e conhecimentos, eu fui lá e instruí meu agente a produzir uma apresentação para esses 50 minutos. Tá vendo? Então, assim, para que vocês percebam que praticamente a gente está aplicando tudo. E não é simplesmente a gente aceitar o que ele produz, é a gente pedir para ele nos ajudar a produzir, acelerar nosso trabalho e ali nós trabalharmos dentro da nossa capacidade e entender o que é que está bom e o que não está. Então, aqui, por exemplo, nesse quadro, eu tento mostrar para vocês que no mundo tradicional nós temos as descobertas do dado, ok? E no mundo da IA, nós podemos construir RAGs que podem fazer essa busca dos dados de forma muito mais rápida, sem que a gente tenha necessidade de construir pipelines mais complexos, nem que a gente tenha que construir interfaces visuais, que é a experiência visual que a gente dá com Power BI, com ClickView, com Tableau, ou muitas vezes até com uma experiência de web, criando aí aplicações web com React, com Node.js, ok? Por quê? Porque fatalmente toda essa interconexão entre o dado e o algoritmo de IA, seja porque ele é um LLM com um bot, seja porque ele é um outro tipo de capacidade com LangChain, vocês vão entregar rapidamente esse dado. E até confeccionar visualizações, visto que ele já tem uma base, que a gente chama de vector base, construída, e ali ele enquadra a tua pesquisa dentro de vários modelos de relatórios, ok? Qualidade. Poxa, isso aqui é um negócio que está muito ligado ao que a gente sempre vem brigando ao longo desses 20, 30 anos de mundo analítico. Qualidade do dado. Garantir que aquele dado que está entregue para tomada de decisão, e o mundo analítico é tomada de decisão, o mundo analítico é para responder coisas que vai trazer para uma empresa um resultado, um ROI, um revenue, um profit, né, um crescimento de negócio da empresa, esse dado precisa ser muito honesto, ele precisa ser muito verdadeiro, ele precisa ser garantizado pela empresa e ele precisa ser igual para todo mundo dentro da empresa. Visto que isso é o métier de um dado analítico, aplicar uma qualidade disso através de um agente de IA te acelera imensamente a acuracidade do teu dado, ok? Então, ele está ali como agente checando vários pontos de QA, e aí eu posso falar alguns para vocês, de
completeness, freshness e uniqueness, ou seja, garantir que o dado é único, garantir que os dados não estão apresentando duplicidade, garantir que os dados estão sendo atualizados, garantir tudo isso que o dado precisa ter para que ele se torne verdadeiramente honesto para a empresa, ok? E, por fim, criação de códigos, de full codes de forma autônoma, ou seja, para que os desenvolvedores, os engenheiros de dados, os desenvolvedores de relatórios de visualização, não fiquem gastando 2, 3, 4 horas para implementar um código, visto que o agente vai te entregar minimamente um esqueleto do código dentro de padrões de compliance da companhia, seja pelos padrões de melhores práticas de codificação, pelas bibliotecas mais adequadas e pela organização estrutural dos teus códigos e dos teus pipelines, ok? Então, assim, minimamente, 3 formas de você acelerar sua produtividade como Analytics, ok? Bom, onde que entra isso? Para que vocês percebam aqui nessa pirâmide da solução, os algoritmos, eles entram como fundação da entrega daquilo que vocês vão operar. A RAG e o MCP entram como agentes conectores dos teus algoritmos à tua informação e a entrega final vai ser teu assistente e o teu agente. A combinação dessas coisas é o grande modelo que tu pode construir hoje para acelerar ferozmente o teu trabalho. Nesse nível que eu estou a falar aqui, é um nível bem mais técnico, mas isso não te impede de usar ferramentais de mercado hoje de uma forma mais high level, mais low code e te dá também esse ganho, ok? Bom, dito isso, como que funciona a questão do RAG? O RAG nada mais é, Malta, do que a gente garantir que naquele contexto que a gente está construindo uma solução de IA, que ele cause o menos discrepância do resultado próximo da realidade. É óbvio que nós estamos falando de IA, a precisão ela está ali entre 70% e 90%, uma precisão aceitável da verdade, mas se a gente não caprichar na construção dos nossos RAGs, se a gente não caprichar na construção dos nossos MCP e efetivamente as instruções, essa qualidade não vai vir. E isso é muito importante, ok? Ah, outra informação importante para dar para vocês. Visto que os aceleradores para o mundo analítico trazem uma qualidade elevada na curacidade do dado, trazer ele para fazer observação no teu ambiente analítico tem sido uma estratégia extremamente efetiva hoje na governança dos dados e também na curacidade dos dados, ok? Então, as empresas têm investido fortemente em construir agentes autônomos que fazem garantia de detecção de anomalia de dados, detecção de desvio de consistência de dado, detecção de qualquer natureza cujo dado, na jornada dele entre a concepção e a entrega de valor de negócio para a empresa, esteja bem observado, ok? Então, isso é uma tendência muito forte para além do que eu falei no slide anterior, de como vocês podem aplicar modelos de IA. Bom, aqui eu mostro para vocês, basicamente, como que, nesse contexto de IA com qualidade de dados e monitoramento, vocês podem trazer um ganho para a monitoração dos dados de vocês. Esse é um caso específico que eu demonstro aqui com uma ferramenta que utiliza hoje scripts de PySpark, que é PySpark e Python são códigos mais comuns hoje para manipular dados, ok? E para se construir agentes a partir desses códigos
que garantam uma qualidade e uma monitorização desses dados de forma mais adequada. Existe hoje no mercado um mecanismo que a gente chama de algoritmo de qualidade, que pode ser gerado pela IA. E aí não precisa cá nós estarmos como engenheiro gastando tempo para produzir esses códigos, para validar código, para depois definir um padrão para a empresa. Não. Já existem padrões a partir de frameworks, um deles é o Spark Declarative Pipeline, por exemplo. Quem mexe com Databricks vai conhecer o DQX, que é um padrão que eles têm lá. Enfim, tem séries de padrões aí de mercado que a gente pode pedir para o IA produzir e executar e garantir que a qualidade do dado está bem postada e que ele está monitorando adequadamente, ok? E aí aqui eu mostro para vocês exatamente que o agente e a IA, né, que provém agentes, consegue, num hub conectivo entre mundo analítico e governança de dados, fazer com que todo o seu ecossistema fique mais robusto, ok? Primeiro, porque do lado analítico, ele vai te garantir qualidade de dados, ele vai te garantir pipelines robustos, ele vai te garantir compliances, vai te ajudar na construção, ou seja, acelerar teu projeto do mundo analítico, vai te acelerar análises de dados como self-service analytic, né? Perguntas mínimas que tu possa vir fazer para o teu conjunto de dados na camada mais próxima do usuário, que a gente chama de camada Gold ou mundo semântico. O teu IA pode ali consumir aquilo e te entregar rapidamente, ok? Exemplo prático que eu implementei já. A partir de um relatório do Power BI e de um modelo semântico por trás desse relatório do Power BI, eu construí um acelerador no Copilot, onde por lá eu construí a RAG, construí meus markdowns, construí meus MCPs, conectando direto com as tabelas de dados que estavam hospedadas num bucket da Azure, descrevi todos os meus modelos de dados que estavam no meu modelo semântico, nome de tabela, dimensão, fato, o que cada campo fazia, descrevi as métricas mais importantes que aquele meu modelo de dados poderia responder e alimentei o meu agente. Depois, pus ele a executar perguntas básicas. Qual o ROI do mês de março de 2026? Compare o ROI do mês de março de 2026 com o ROI de 2 mês de março de 2025. Ele me entregou rapidamente os resultados, me propôs desenhos gráficos como modelos de pizzas, crosstabs, rapidamente, e cada vez que eu aplicava um modelo um pouco mais acurado, por exemplo, GPT-4 por GPT-4 Omni, GPT-4 por Cloud Sonnet, ele ia me entregando mais qualidade nas respostas. O que eu quis dizer com isso? Que do lado de cá, do lado direito desse meu desenho, que é muito conhecido no mundo chinês oriental como Yin Yang, eu te entrego com o IA uma grande acuracidade de análise de dados, sem contar qualidade nos metadados, que é o trabalho que nós, como engenheiro e arquiteto, fazemos. Garantimos que nossas implementações de Lakehouse, o mundo analítico, esteja bem construído. Do lado de negócio, do lado de governança, ele ainda te entrega uma base de dicionário de dados muito acurada. Isso eu fiz na EDP. O que é que eu fiz na EDP? Eu construí um agente que ele varre os, os hubs de dados da EDP que estão hospedados no Databricks, checa quais são os dicionários que têm descritivos de colunas, de tabelas, e por lá ele recomenda algumas descrições quando estão vazias. Então, ali eu faço uma varredura do meu dicionário de dados, garantindo que ele vai ficar mais completo e passo para uma validação final da área de negócio. Regras de negócio. A partir de regras que eu tenho definidas no meu glossary de regras da EDP, eu mando meu agente checar a partir daquelas regras
dentro de regras definidas em diversos dicionários, quais são as que estão mais próximas ou que estão redundantes para evitar duplicidade de regras. E aí eu consigo varrer, eu consigo unificar o conceito das regras dentro da companhia, evitando assim que eu crie 3, 4 informações diferentes para a mesma coisa. Linhagem, eu consigo que os meus agentes chequem meu dado de ponta a ponta, porque eu consigo perceber, eu consigo fazer com que ele identifique em cada camada quem ele começou e quem ele entregou, a partir da combinação dos pipelines com os modelos de dados. E qualidade, como eu já falei antes, eu consigo checar minimamente essas regras de qualidade, padrões de mercado, conhecido como tabelas únicas, campos nulos, sazonalidade do refresh, e, enfim, várias regras que estão aí no modelo de acuracidade. Bom, agora estou encerrando meu speech e vou mostrar para vocês 4 cases, para além desses que eu já falei para vocês, que eu fiz diretamente nos clientes nossos da UBEI e trouxe um grande valor agregado, não só para o projeto, mas como para a produtividade nossa como engenheiro e arquiteto, tá? Isso é um outro ponto muito importante, porque ali a gente acaba ganhando mais tempo e tendo mais tempo para pensar em como ganhar mais tempo produzindo outras coisas, né? E eu costumo dizer assim que nos próximos meses, não vou falar anos, porque a coisa é muito galopante, mas nos próximos meses a gente tende a ter mais produtos de prateleira de IA já prontos para serem consumidos pelos nossos modelos. E o que vai fazer diferença, Malta, é a nossa criatividade de encaixar cenas que vivenciamos no nosso dia a dia do mundo analítico com cenas que já sabemos que estão nas prateleiras pronto para ser usado ou que a gente pode ali minimamente dar uma customizada e construir. Esse vai ser, eu acho que a grande tendência das nossas capacidades como engenheiros, arquitetos e cientistas de dados num, num tempo muito próximo, ok? Aqui, o que que eu fiz? Eu fiz um agente que ele checa esse meu primeiro agente aqui, dicionário de dados, né? Manter melhor o meu mundo de dados, então checando ali a geração do meu mundo semântico, eu checo lá qualidade do dicionário de dados, eu checo lá unicidade do meu dado, eu checo se foreign keys, primary keys, todos aqueles conceitos de modelagem na camada semântica estão bem é, garantizados. Um outro agente que eu fiz foi de produtos de dados. É, temos alguns clientes que usam ferramentas de governança, e para quem conhece de governança sabe que quando você cria uma ferramenta, quando você usa uma ferramenta de governança, lá você tem algumas entidades para governar os seus assets, que podem ser tabelas, pode ser domínios de dados, pode ser plataforma de dados, enfim, são vários conceitos. E na governança, quando você pega aquele conjunto de tabelas de um Salesforce, de um Sapiano, de um SQL Server, de um Oracle, você passa ali talvez 5, 10 dias tentando entender os conjuntos de dados, né, nos modelos de dados que estão construídos dentro das bases, faz reunião com a área de negócio, faz lá mais umas 2, 3 semanas de entendimento da área de negócio, para depois você, como um engenheiro, um arquiteto, tentar construir silos de dados, que são os meshes, né? Aqueles conjuntos de dados que vão representar ali sua organização, sua governança. E ali você aplica os governantes, que vão ser os data stewards, os data owners, né? Como que você faz isso de forma muito mais rápida? Mas muito, muito mais rápida. Se a área de negócio tiver documentação que empresas grandes normalmente têm, a partir de Gira, de Confluence, de outras ferramentas de documentação, ali tu extrais ou conecta direto teu agente ali e tu rapidamente faz com que teu agente se capacite
com os conceitos de negócio. Do outro lado, tu conecta teu agente direto nas bases de dados. Ali tu acessas tuas 500, 400, 1000 tabelas construídas. Tu faz uma conexão direta com ele através de uma ligação de uma base de dados, e tal quando a gente fazia antigamente, criando o ODBC e as outras formas. E depois que ele se conecta a essas duas bases e tu passa para ele os teus markdowns, ou seja, prospectar conjuntos de dados que representem data products ou produtos de dados no negócio, ele rapidamente consegue construir para você sugestões de grupos de dados. Que depois, qual é o próximo passo? Levar para a área de negócio validar, perceber se aquilo faz sentido ou se ele alucinou demais. E lembra que eu falei de alucinação lá atrás, que representa a forma como você cria qualidade na sua especificação, é que ele diminui a alucinação. Você volta para cá e entrega para a área de negócio. A área de negócio faz o quê? Valida aquilo de uma forma muito mais rápida e um projeto que tu levaria 2, 3 meses para construir minimamente uma governança, tu faz ali em 4, 5 semanas, ok? Então veja como que isso escala o teu trabalho, como que isso escala o resultado que tu pode implementar um projeto de dados dentro de uma companhia, ok? Mais uma vez, revisão de códigos, criar script é um trabalho extremamente oneroso. Definir padrão de script, quando as empresas não têm, é oneroso, ok? E esses scripts, com todas aquelas preocupações que a gente tem que ter entre camadas, quem é engenheiro de dados sabe muito bem o que eu estou falando. Quando você trabalha entre camadas, tem características intrínsecas do script que vão estar entre camadas. Fazer scripts sem lock-in, ou seja, que ele tenha a capacidade de estar muito pouco amarrado às tecnologias, ora se tu estiver usando um Databricks, ora se tu estiver usando um Snowflake, ora se tu estiver usando algum serviço da cloud, tu consiga migrar, porque ele não está amarrado aquelas features que são específicas da ferramenta. Criar algoritmos que qualquer outra pessoa consiga manter de forma mais adequada, sem precisar gerar uma documentação gigante. Ou se perdeu o capital intelectual, porque o profissional mudou de empresa e tudo aquilo que ele construiu lá fica outro profissional 3, 4 meses tentando, né, entender aquilo, porque cada cabeça é uma sentença. Então, ter um agente que revisa, que ajusta e que coloca no trilho o script traz o trabalho de um engenheiro que levaria entre 4 e 7 dias para implementar um script de ingestão de dados em talvez um dia e meio, ok? E por fim, scripts de data quality, que é o que eu falei lá atrás, scripts que garantem que o dado está minimamente curado, ok? Bom, teoria é uma coisa, prática é outra. Então, o que eu vou agora apresentar para vocês é uma forma prática, né, de se perceber isso. Ah, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade e me interrompa a qualquer momento, ok? Eu tenho uma pergunta, Marco. Claro, claro. Eu também sou old school como você, venho também desse entusiasmo de dados há quase 30 anos também. É uma pergunta até particular, baseado em tudo isso que você acabou de nos mostrar aqui, e para mim já te agradeço de antemão, espetacular o trabalho que você fez aqui, em colocar de forma sucinta o nosso mundo hoje, né, principalmente para quem trabalha com dados, o que nos espera para o futuro. Eu acho que é essa a grande menção que você está trazendo hoje para a gente nesse workshop. Qual foi o grande desafio que você teve? Ou se você não teve, né? Porque eu conheço pessoas que não tiveram, porque trabalharam em empresas que navegavam na onda do que era novo e usual e que trazia benefícios para a empresa e não só para a empresa, como também para as pessoas que trabalham. Se você teve algo que te emperrasse ou porque assim, ó, isso que você está falando ganhou um tempo. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira.
em 2 anos você fez tudo isso aí que a gente está falando, ou um pouquinho mais. Porque a IA ela está recente, a, ela começou em 2022. Começou, que eu digo, ao público, né? Para quem está ali usando. Se você tem algo até para elucidar isso tudo que você passou aí, que bravamente você fez e muito bom mesmo o que você está apresentando. Bom, Ricardo, a tua pergunta ela é bem pertinente e eu acho assim muito bom a gente ter esse momento de conversa sobre esse tema, até para a gente trocar um pouco de energia Sim, sobre sim. essa caminhada do mundo analítico, nós que somos entusiastas e vivemos disso, é o nosso ganha-pão e vai continuar sendo, eu acho que ainda um bom tempo. Eu trago aqui um primeiro ponto. O maior desafio na minha jornada de 25 anos era me manter vivo nessa jornada de 25 anos, quando a tecnologia galopava, sempre muito rápido, e eu sempre estava correndo atrás do rabo do foguete. Eu Uhum. nunca estava junto com o foguete, sempre estava atrás do rabo. Ou seja, quando eu estava achando que eu estava sabendo o que que eu ia desenvolver no mundo analítico, já existia uma outra ferramenta. E sabe o que é pior de tudo isso? Quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que a gente tem mais dificuldade de acelerar a nossa vida, visto que, naturalmente, o corpo envelhece, a mente envelhece e o cansaço nos traz uma dificuldade. Ainda que nós, por dentro, estejamos mais vivos do que nunca e mais jovens do que nunca para Sim, correr, sim, sim. correr atrás. Mas nosso corpo vai dizendo, calma, calma, que você não vai no mesmo ritmo. E aí a turma que vai entrando junto do mercado, essa vem atropelando. Os Sim. mais jovens vêm, constrói algoritmo em 3 horas e você passa 5 horas para entender um, o cara já montando uma tabela. Meu, esse foi o maior desafio Uhum. e nesse mundo todo, nesse tempo todo, sempre foi isso. Hoje, eu te digo que eu estou muito feliz com os 2 últimos anos desse mundo analítico, porque ele trouxe para nós, que somos um pouco mais sênior, a capacidade de se manter vivo no mundo, porque ele vai suprir essa nossa capacidade de lentidão, que Uhum. é o ganho que o mundo de IA nos dá, tá, malta? O que o mundo de IA nos dá é velocidade de resultado, porque, sem dúvida, o motor autônomo, a IA, ela resolve muito rápido tudo. Ela te entrega muito rápido tudo. A genialidade dela te entregar muito rápido depende de você. Então, a sua inteligência para aplicar esse motor de forma inovador e diferente, essa é o teu diferencial. Para nós, old school, talvez seja um desafio mais fácil, porque nós temos uma visão maior do mundo, que a gente já viveu mais coisas, e a malta mais nova tem o desafio de rapidamente ter essa capacidade de entregar para o IA algo mais valioso que o IA possa entregar de volta. Eu vejo agora a balança está mais adequada, está mais equilibrada, cada um com seus mundos difíceis e o IA nos trazendo resultados. É isso que eu vejo como o grande resultado dessa história toda no mundo analítico e agora, nesse momento, nos últimos 2 anos. Outro ponto, a gente ter capacidade de entender como que a gente consegue usar os ferramentais, porque eles são exageradamente grandes. Do meu projeto da EDP de 2 anos, nos últimos 6 meses, eu devo ter recebido assim um arsenal de ferramentas diferentes do mercado que é absurdamente difícil de eu saber qual que eu vou escolher, tá? Hoje eu estou muito tendencioso ao Google. O Google está entregando um portfólio de toolkits para nós, de analytics, extremamente agressivo, tá? Há 6 meses atrás, a Azure estava com o OpenAI, combinado com o Uhum. Copilot e o Azure AI Foundry, sinistro de entrega. Então, sim, esse é o maior desafio. Passou-se 6 meses, a Google deu uma acelerada. Eu não sei se nos próximos 3, 6 meses a AWS vai fazer isso, ou por fora o Cloud Sonic, a Cloud vai fazer.
com Anthropic e Anyway, tá? Uhum. Esse é o maior desafio hoje para a gente, tá, Ricardo? Ok. É É meu tentar, também. é tentar perceber, mas não se assustar. É simplesmente a gente perceber e pá, não entrar na loucura de querer embarcar em tudo, mas sim querer embarcar naquilo que do teu dia a dia de trabalho tu pode produzir, Uhum. ok? Sentou na tua posição de trabalho. Teu desafio é construir um modelo de dados dentro do conceito tradicional que tu tens de experiência, constrói teu modelo de dados e lembra do teu portfólio de ferramentas ali pessoal ou que a empresa te oferece para produzir alguma coisa. Vai fazer uma apresentação para uma malta, lembra de o que é que tu pode usar. Vai fazer uma reunião de levantamento de dados. Percebe se a empresa autoriza captura de dados a partir de reuniões com speech falado, isso te dá uma aceleração de compilar impressionante. Você Uhum. faz 10 reuniões numa semana, traduz todo aquele diálogo e o IA te compila, já te deixa organizado os conceitos e já Você conecta uma gera reunião. algo que você pode partir daquele caminho. Sim. Sim, ele já conecta os conceitos discutidos. Se tu começou fazendo a reunião com a área de negócio sobre um tema de vendas e depois foi para a tecnologia, fez o conceito de modelo de dados no Salesforce, transcreve as duas reuniões e pede ele para conectar os conceitos, ele linka, mas linka assim com uma rapidez, uma velocidade, que se tu fosse fazer no velho trabalho da prancheta, Uhum. né? Ah, cara, aqui foi falado pelo usuário que a tabela de vendas tem uma movimentação, tá aqui o nome dela, movimenta, né? Sim, sim. Movi- Putz, o agente já te diz, ó, tabela de movimentação falado pela Lúcia, cujas colunas que identificam o movimento é o código tal, cujo a evolução da tabela é diária, porque tem uma variação do registro na coluna tal. Percebem? Então, Uhum. assim, deixem o IA fazer. Ele vai fazer. Usufruam dele. Construam no seu dia a dia a utilização dele. Seja para o que vocês fazem, seja para o que o negócio faz. Tá certo? Hoje eu estou conjecturando cenas, eu estou fazendo alguns treinamentos de cenas de situações, justamente para saber como que eu aplico o IA. E treinamentos até em segmentos distintos de analytics. Por exemplo, como o IA pode te ajudar, um Scrum pode usar um IA, né, no dia a dia de uma squad dele. Tá sabendo? Uhum. Como um People Manager pode cuidar dos seus gerenciados a partir de um conceito de IA em cima do portfólio de ferramentas que ele tem ali, seja um Excel, seja os controles que ele faz. Uhum. Tá vendo? Então, assim, é surreal. É nós tentarmos pensar nisso, com carinho. Mas agora Muito bom. que Obrigado. eu vou encerrar aqui esses próximos 12 minutos, demonstrando, então, deixa eu ver se eu tenho mais algum tema aqui. Hum, de retenção. Vamos lá. Eu vou compartilhar só um slide aqui que eu deixei de mostrar para vocês que eu acho bem pertinente. Me falem se vocês já tiverem a perceber. Vocês estão a perceber o meu slide sobre governança de IA? Sim. Ok. Aqui é só para vocês perceberem ah, esse quadrante aqui, onde eu gosto de explicar. Aqui é uma cena de domínios de dados a nível de silos de dados, ok? Cujo o IA
consegue responder na perspectiva de dados, fazer inferência, tomar decisão, fazer interação com os stakeholders, executivos, a partir de IA, podem cuidar do custo e podem cuidar do risco. Então, aqui são segmentos que nós podemos aplicar IA, ok? De diversas formas. E aí, o que que ele vai trazer de ganho para a gente? Né? Bastante qualidade, explicabilidade e transparência na vertente do dado, da inferência, da decisão, do custo e do compliance. A questão da responsabilidade, ele vai nos entregar bastante cenas que permitem que, no mundo onde o RGPD é um tema extremamente importante, seja garantizado para as pessoas que são os data citizen, os data owners, que são as pessoas de um level mais elevado, precisam ter para dormir tranquilamente, sabendo que não estão cometendo nenhum gafe em função de uma falha de dado. Segurança e robustez. Então, o IA pode te dar bastante segurança e robustez, porque minimamente todas essas regras de certificações de dados que são obrigatórias, dependendo do ramo de negócio, na área financeira tem certificações de dados sensíveis, que é mascaramento, encriptação, na área de blockchain, de segurança, né, e de transferência segura desses dados, questão de ética, né, dependendo da importância do dado, existe uma questão ética, moral e de equidade que é extremamente relevante hoje em dia. Não que não fosse antes, mas hoje a gente dá mais importância a isso. E responsabilidade econômica, né? Disso está em compliance com as regras tax obligation de cada país e também com as questões financeiras de moedas de exchange, né? Então, assim, para que vocês percebam que a gente pode aplicar o IA nessas vertentes todas da governança tranquilamente, tá bom? Talento é o que todos nós temos, tecnologia deixa o mercado prover, frameworks, tem alguns aí que a gente pode usar. Essas três coisas é o que nos fazem suprir a necessidade de tudo isso, ok? Agora vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nada demais, é só para que vocês vejam. Só mais um segundo. Já está vendo meu screen? Sim, estamos. Ótimo. Bom, aqui eu tenho alguns agentes que eu utilizo, ok? Mas, nomeadamente, eu tenho trabalhado muito com um, um serviço do Gemini, que são os notebooks LMs. Isso aqui já te dá uma qualidade muito, muito interessante de resultado. Então, aqui anexa os teus conteúdos, define bem os teus markdowns e tu aqui pode explorar outputs de altíssima qualidade. Vou aqui, por exemplo, esse aqui é meu markdown de... E veja que precisa ser muito bem detalhado. Nesse meu markdown, eu produzi a especificação dos nomes das tabelas. Eu especifiquei exatamente o que cada coluna deveria fazer em termos de data quality, ok? Quais são as regras.
Depois, eu defini quais as acuracidades a nível de data quality eu gostaria de explorar, ok? Quais as principais métricas que precisariam ser monitorizadas e alertadas para mim. E aí depois eu dividi elas pelas dimensões de data quality, ok? E isso é um trabalho que realmente é extremamente importante, Malta. Não adianta, essa parte é nossa. A gente precisa entregar isso para o motor, senão a gente vai brigar com o motor depois para chegar no nível mais acurado. Depois eu fiz aqui um glossário mínimo do que eu ia me comunicar com o meu motor. Então, o que é uma role definition, o que é uma role execution, o que é um data profiling, porque minimamente eu preciso que ele saiba disso. E o que é um Spark Declarative Pipeline, que é um padrão de especificação de data quality, com scripts de violação de data quality, ok? Depois, eu pus ele para rodar. E ele me produziu já as regras, vejam as constraints aqui, ó. É só para que vocês percebam. Aqui já está pronto para a gente executar um PySpark, ok? Então, isso é o grande ganho que eu posso ter de especificação de um script, e aqui eu estou dando exemplo de um script de geração O que de. antes a gente fazia há 3 anos atrás no dedo, né? No DDoS. Exatamente, testava milhões de vezes isso aqui, né? Uhum. E esse motor aqui, dependendo de onde você for rodar, você ainda tem um ganho do motor da ferramenta, que também faz um check do código. Snowflake faz, Databricks faz, Databricks faz. Uhum. ah, eu não me recordo se o Azure Data Factory Glue faz, faz. o Glue faz, e é por aí. Outro case, esse aqui não, esse aqui, é isso. Aqui eu tenho uma extração dos meus assets, ok? Ou seja, aqui eu tenho todos os assets que eu extraí de uma base de dados do Salesforce. Depois eu pedi, o que é que eu pedi para ele? Esse foi até mais fácil. Constrói para mim, na estrutura de governança, e essa estrutura aqui é especificamente do Purview, Microsoft Purview, que é uma ferramenta do Purview, Sim. que que me construísse num modelo de plataforma domínio e subdomínio, os produtos de dados, onde ele me apresentaria descrições mais próximas de uso, ou seja, descrições mais ligadas à área de negócio, especificando minimamente dois, três assets que identificasse esse produto de dados, e assim sucessivamente. Me definisse o nome para esse produto, uma descrição, alguns termos de negócio e algumas fontes de consumo para esse meu produto de dados. Isso aqui, depois que produzido, isso aqui para a gente introduzir no Purview é assim de uma velocidade monstra. Uhum. Imagina que a EDP tem mais de 1 milhão de assets. E nós Uhum. implementamos em pouco mais de 6 meses, na nova versão do Unit, do Preview, esse conceito de Data Product. Isso jamais seria conseguido se não existisse a IA. Esquece, isso é um projeto para 2, 3 anos. E sabe-se lá quanta EDP ia investir de consultoria, de recurso, para ter isso em 2 anos. Hoje ela fez em 6 meses, com uma ou duas pessoas envolvidas e mais a governança. Tá a ver? Então, assim, Uhum. brutal. O que mais que eu posso mostrar aqui para você? Fora, é, aqui é um retorno de feedback de usuários sobre um desenvolvimento de uma solução, e eu também trouxe para cá para me produzir alguns modelos de visualização. Como é que uma operação consegue ter pessoas a elogiar de forma efusiva a excelência dos. Então, aqui ele já produz áudio, já produz mapa de Mapa mental. mapa mental. Assim, Eu isso aqui uso é o muito. basicão, tá, malta? Uhum. Eu estou mostrando bem básico, Eu uso visto que muito eu isso. não tenho maiores
ferramentas pessoais aqui para estar utilizando, visto que tem um custo elevado, ok? Mas quero deixar a minha mensagem final, está acabando o tempo, muito mais do que o ferramental, é mostrar para vocês que vocês têm capacidade hoje de trazer esse approach no dia a dia de vocês. Não hesitem em usar, não hesitem em investir nisso, porque isso vai ajudar muito forte vocês. Queria agradecer por estar aqui falando para vocês. Existe um link nesse e-mail do convite que eu gostaria que vocês respondessem a uma pesquisa e dessem seus vossos feedbacks, para que na próxima oportunidade eu possa fazer um pouco melhor o que estou fazendo aqui agora. Não hesite também em me procurar se vocês quiserem conversar sobre o tema, e eu vou estar muito feliz de conversar com vocês. Ok? Obrigado e até já. Obrigado, Marcos. Excelente trabalho. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Tá.